Olá a vocês, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Agora vamos falar sobre Juscelino Kubitschek, o mineiro das Gerais, que veio para a política nacional após uma grande experiência na cidade de Diamantina, como prefeito. Belo Horizonte também foi um dos nossos prefeitos que fez algumas obras de super importância aqui. Tá? O governo de Juscelino Kubitschek foi de 1956 a 1961 e ficou gravado na história da República Brasileira como uma época de desenvolvimentismo. O que foi isso? Juscelino ele traçou no plano de governo dele o famoso 50 anos em 5. 50 anos de progresso em 5 anos de desenvolvimento. Juscelino Kubitschek foi muito audacioso ao criar essas metas, onde que ele trabalhou diretamente, a ideia dele principal foi dentro da energia, transporte, educação, alimentação e indústria. Então, sim, Juscelino, de fato, ele desenvolveu o país, a gente não pode reclamar. O grave problema de Juscelino Kubitschek foi em relação aos investimentos. Juscelino Kubitschek é o percussor do golpe militar. Quando chegarmos nos vídeos posteriores, vamos entender o porquê que ele foi no percussor do golpe militar. Porque a situação que Juscelino deixou o país, não estou falando da industrialização, mas a crise econômica que nós estávamos trabalhando foi tão pesada que isso fortaleceu e favoreceu o golpe militar em 1964, quando Jânio Quadros, acho que é Jânio Quadros mesmo, João Goulart estava no governo. Então, assim, Juscelino Kubitschek, ele tentou desenvolver, proporcionando para esse período de governo, uma forma de trabalho, onde que ele desenvolveu. O principal que eu vejo ali foi a interiorização. Foi tirar as pessoas, tanto é que ele pega a capital do país, que estava na época no Rio de Janeiro, e leva para o centro do país, que é Brasília hoje. Hoje é Brasília, e os famosos amigos candangos, que são denominados brasilienses. E Juscelino Kubitschek, Brasília não era uma das metas de governo. Isso foi uma meta pessoal de Juscelino Kubitschek. As metas de governo dele mesmo era só a educação, era educação, energia, transporte, educação e a alimentação. Então, assim, dentro desse trabalho que o Juscelino Kubitschek desenvolveu, os dois últimos setores não tiveram suas metas atingidas. Um pouco porque o capital, que de fato no início era 50%, o governo federal iria aplicar, 35% era iniciativa privada e 15% era das agências públicas. E de fato esse dinheiro ele não veio conforme os 35%, não veio, e o governo teve de aplicar. Ele teve de aplicar, assim fazendo com que a nossa dívida externa ela crescesse, fosse lá para cima. Então, até hoje pagamos as ideias de Juscelino Kubitschek, um mineiro que sempre, de fato, se a gente for analisar, Minas Gerais sempre está nesse viés aí da política. É um estado que tem bons, maus, ruins, excepcionais presidentes em termos políticos. Nesse governo de Juscelino Kubitschek foram construídas usinas de Três Marias e Furnas. Isso fosse necessário para sustentar o crescimento econômico, principalmente nas indústrias dos bens duráveis, como as indústrias automobilísticas em São Paulo e a siderúrgica Uzi Minas, que é aqui em Minas Gerais. No intuito de desenvolver o interior do Brasil, mais de 20 mil quilômetros de rodovias foram construídas, interligando vários pontos do país. Como esse objetivo que JK mobilizou imensas forças econômicas e sociais para a construção da nova capital no interior do Brasil. Projetada pelo urbanista Lúcio Costa e com a edificação elaborada pelo arquiteto Oscar Niemeyer,
Brasília foi inaugurada por Juscelino Kubitschek em 21 de abril de 1960, apenas 4 anos após ter sido anunciada a sua construção. Imagina Sérgio Moro lá em Brasília, gente. Vamos lá. Aqueles procuradores desse negócio aí que tá pegando aí. Imagina. Juscelino ia ser preso, era agora. A migração realizada no território brasileiro foi outra característica encontrada no governo JK. Com a industrialização concentrada no sudeste brasileiro, surgiu uma corrente migratória para essa região, com pessoas vindas principalmente do semiárido nordestino, fugindo das miseráveis condições da vida. Gente, pensar nessa migração aí. Imagina naquela época que já tinha um semiárido lá, aquela bagunça toda. Por que eles até hoje não resolveram esse problema dessa seca no Nordeste? Fazer o que, né? Mas com isso, o incentivo ao desenvolvimento econômico gerou grandes aumentos da dívida externa nacional, pois a divisa obtida com a exportação não conseguiram contrabalancear a captação dos recursos para os planos e metas. Novos empréstimos foram realizados para sanar a dívida, mas não resultaram de uma situação satisfatória. O aspecto econômico negativo foi a crescente inflação que verificou em seu governo. Apesar da forte propaganda de suas ações, Jacadão conseguiu eleger o candidato que sucederia a ele à presidência. Quando o general Loft, apoiado por Juscelino, venceu o candidato Jânio Quadros, sendo eleito como vice João Goulart. Gente, essa dívida gerada por Juscelino Kubitschek, nesse período, tudo bem, nós temos, gente, vamos dar, é igual eu costumo brincar, vamos dar a César o que é de César. Juscelino pegou um país onde ele era 100% agrário, tá? E desenvolveu sim. Juscelino conseguiu desenvolver, mas a alto custo. Até hoje pagamos pelo esse desenvolvimento. Até hoje sofremos pelas inseguranças, incertezas e até mesmo pela audácia de Juscelino Kubitschek. O desenvolvimento ocorreu? Ocorreu. Mas para que esse desenvolvimento ocorresse? Devemos até hoje. E sofremos o golpe militar em 1964. A base do golpe militar nada mais é do que a crise econômica tão grande que estávamos no governo de Jânio Quadros e João Goulart, que o golpe militar ocorreu. Então, daqui a pouco, lá vai mais uma brincadeira de vídeo falando do golpe militar. Uma boa noite a todos, aqui é o Francis, da Vila do Sol, de Belo Horizonte. Tenha todos uma boa noite e abraço.